Seja muito bem-vindo a mais um Senar Entrevista. E hoje eu recebo um professor, doutor, pós-doutor e uma infinidade de coisas que não dá para falar aqui tudo porque é muita atribuição. No meu sofá eu recebo Ricardo Lins. Professor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, primeiro ao seu convite, ao convite da Senarium, que eu tenho acompanhado, né? Estou muito feliz de que, assim, houve um novo momento para o jornalismo, né? Novas pessoas, novos tipos de texto, qualidade, possibilidades, né? Rostos novos, isso tudo me interessa demais. E a qualidade dos textos, né? Do material apresentado pela revista, tanto nas redes sociais, no programa, digo que tem agregado muito. Esse ano tem sido muito especial, né? Para mim, que tenho acompanhado a Cenário, e acho que para a Cenário também, que tem se destacado e muito, né? É um prazer estar aqui. Olha, muito obrigada. Então a gente vai começar a nossa conversa, nosso bate-papo, falando sobre esse prêmio que o senhor, ou melhor, gente, eu não vou chamá-lo de senhor, porque ele é uma pessoa tão simpática, tão gente como a gente, que, né, vamos quebrar o gelo aqui. Então, professor, vamos falar sobre o prêmio Cruz do Mérito Acadêmico e Profissional, categoria Comunicação. Me conta sobre ele. Nossa, isso foi como é que eu posso dizer assim, além de um reconhecimento, né, foi uma surpresa muito grande para mim, porque tem assim, tipo assim, comparando ao Oscar, tem os favoritos, tem aquelas pessoas, né? E esse prêmio ele acontece primeiro pelos bastidores, né? Esse prêmio é em nível local, regional? Não, é em nível nacional. Ele é nível nacional, a nível nacional. Na verdade, ele é a nível internacional, porque é uma comenda, né? E as comendas, elas vêm desde a Idade Média, né? Mas elas foram muito institucionalizadas no período do Império Português, né? Dos descobrimentos, essas coisas assim. E aí, depois vieram as titulações, né? De barão, baronesa, duque, essas coisas assim. E a Câmara Brasileira de Cultura, né? Que a sede é em São Paulo, tem a representação da região norte, né? Mas na região norte como um todo, né? E esse ano a edição vai acontecer no Amazonas, né? A primeira vai acontecer vez, no dia 13 de novembro, o primeiro encontro de notáveis da Amazônia, onde várias pessoas, assim, um grupo seleto, mas são várias, né? Certo. Que vão receber em áreas distintas, não pelo que aconteceu agora, ou ano passado, ou o comportamento durante a pandemia, não, mas pelo conjunto da obra, por tudo que construiu durante esse tempo. E eu fiquei muito surpreso, porque quando eu recebi a comunicação oficial, né, veio explicando o porquê que eu tinha sido escolhido. E isso me deixou assim. Então, primeiro as pessoas são selecionadas e depois elas são comunicadas. Acontece o seguinte: há uma pesquisa que é feita, né, por pessoas que se destacam em determinadas áreas. Depois há uma pesquisa pública, e eu não sabia disso, né? Agora sim, eu não estou falando só da boca para fora, porque quando você é indicado e aceita, dá o ok, você tem direito a ver os documentos, porque é tudo muito sério. Muito transparente. Sabe? Muito transparente, né? Então houve uma pesquisa pública e o meu nome, junto com outros dois professores, apareceram, né? Só que o meu nome disparou, né? Não sei porquê. O senhor, desculpa, só pra gente contextualizar aqui, o senhor, além de professor da FAMETRO, o senhor também... Não, da Marta Falcão. Desculpa, perdão. Além de professor do Marta Falcão, o senhor também teve já uma história bem consolidada no ensino superior aqui no estado, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho, só pra
Olha, eu comecei no ensino superior, esse ano eu vou fazer 23 anos, mais ou menos, de ensino superior. E isso foi levado em consideração para escolha do seu nome? Totalmente. Também. Isso existem os nomes que são indicados pela pesquisa popular. Depois, eles são passados para um segundo âmbito, que é o âmbito de profissionais que são formadores de opinião, que vão confirmar ou não aqueles nomes. Então, aí já começa o crivo, vai passando pelo crivo, né? Então, dos 3 ficaram 2, né? E aí, depois, a votação do conselho, que não chega a... Eu não sei quem votou em mim, ou não deixou de votar, mas isso é feito na Câmara em São Paulo, né? Então, o que acontece? Quando eu recebi, e muito surpreso de ter sido indicado e confirmado para o prêmio por unanimidade. Isso me deixou extremamente feliz porque, assim, até digo que essa comenda, ela não é minha. Eu vou apenas recebê-la. Porque ela é de todos os meus alunos. Ela faz parte da minha vida como educador do ensino superior, há 20 e poucos anos, mas eu dou aula desde os 12. Então eu estou basicamente dando aula há 32 anos. Porque eu comecei dando aula de inglês. Dentro desse universo de alunos, o senhor é responsável pela primeira turma de comunicadores indígenas. E eu quero que o senhor fale para a gente, para o nosso internauta, sobre esse assunto. Pois é, foi uma experiência que, assim, foi muito marcante na minha carreira, né? Eu tenho várias, mas essa foi muito marcante porque, primeiro, que para existir a comunicação tem que ter um código comum, né? Existe o receptor, o emissor, e tem que ter um código em que a gente se entenda. E eu não tinha esse código. Então, como é que eu vou comunicar com pessoas que falam dentro dos seus dialetos, das suas linguagens? Então veio o intérprete, né? Isso lá em São Gabriel da Cachoeira? Não. Aconteceu a necessidade eles trabalham muito com rádio, né, entre as aldeias e tudo, por causa não tem sinal de TV e tal, e solicitaram à Rede Amazônica, na época, um socorro, né, e eu fui chamado à Rede Amazônica. Eu sou ainda, né, considero, mesmo que não aconteça, não tenha mais o curso, mas o meu vínculo emocional com a Fundação Rede Amazônica é muito grande. Eu fui chamado à sede pelo saudoso Dr. Felipe Dal, né, que ele me desafiou, né, me contextualizou a situação e eu disse: olha, eu topo, mas eu preciso de um intérprete. E veio o intérprete, e vieram 27 indígenas, ou seja, 27 aldeias mandaram um representante. Então nós fizemos um super intensivo mesmo, onde eu trabalhei toda a parte de texto, depois toda a parte de televisão, depois toda a parte de rádio, né? E depois nós fomos para a linguagem não verbal, né? Para finalizar, mostrando que o corpo também comunica, a postura e uma série de outros detalhes, né? E isso me marcou porque no último dia do curso, eu sempre os cursos, as aulas, as oficinas, os workshops, eu gosto que no último dia não tenha o estilo de aula, mas seja um café, um bate-papo, uma coisa informal, né? Até peço que as pessoas venham à vontade. E aí eu fiquei muito surpreso porque eles pediram para fazerem uma oração de agradecimento de acordo com as suas etnias. Então eu pedi à intérprete que não falasse nada, mas me deixasse absorver aquilo. E foi como se eles estivessem falando em português, porque eu consegui absorver exatamente tudo que eles estavam falando dentro da língua deles. E línguas distintas. 27 línguas completamente distintas. E isso foi uma coisa assim, uma experiência que me tocou, foi transcendente para mim. A comunicação se transformou numa coisa muito mais do que livro, do que eu estar falando aqui com você. Foi muito forte, entendeu? Então isso marcou a minha vida. Eu ainda
tem uns 4 ou 5 que passaram a residir em São Gabriel da Cachoeira. Isso emociona o senhor até hoje, Muito, né? muito. Percebe esse olhinho dele tá marejado. Assim, na verdade, não só eles, mas falar de todos os meus alunos, né? Que eu sou muito crítico e eu sou muito chato. Todos sabem disso, né? E quem está me assistindo, que foi meu aluno, sabe disso. Eu não libero ninguém para o mercado que vai carregar meu nome se não tiver qualidade. Ricardo Lins é professor de comunicação social em diversas disciplinas, incluindo psicologia. Eu não sabia. Ele tem toda uma habilidade com psicologia, neurociência, neurolinguística. Sim. Fala um pouco sobre essas experiências pra gente. Porque a gente, como é que eu posso te dizer? A partir do momento que você... Eu acho que primeiro assim... Vou usar uma coisa meio clichê, que quando você se define, você se limita, né? Então, eu não gosto de definições, né? Isso. Rótulos, né? Rótulos não. Comigo não rola, entendeu? Então, eu sempre digo que eu preparo comunicadores sociais, porque você nunca sabe qual é a oportunidade que você vai ter. De repente, você gosta de TV, mas apareceu uma oportunidade no rádio, você vai deixar passar? E de repente até descobre, né? Uma habilidade, um dom. Claro. Então, nós vamos, a partir dos estudos, né? Você vai vendo que você precisa ir ampliando, a tua visão deixa de ser muito central e ela vai abrindo, né? E chega aos 180 graus, em que você tem que ter uma visão holística do que está realmente acontecendo. E se eu vou falar de alguma coisa, eu tenho que ter fundamentação, né? Então eu fui buscar as fundamentações e isso me ajudou muito na hora de escrever a minha tese de doutorado, né? E essa turma indígena, ela foi basicamente um primeiro laboratório, porque a minha tese foi um desafio muito grande, porque ninguém tinha escrito nada sobre o tema, primeira coisa. Segundo, não tinha bibliografia sobre o tema, né? Então, eu tive que ir buscar situações e buscar autores e referenciais para poder sustentar, né? Porque todo mundo diz que quem vai fazer uma tese de doutorado é meio louco. Então, eu tive que procurar loucos para embarcarem na minha canoa, né? E quando você faz uma tese, você está num país diferente, que mesmo falando português, existe a diferença, né, de detalhes do português de Portugal para do Brasil, é um desafio muito grande, né? Mas eu sou uma pessoa de desafios, eu gosto, sou sagitariano, do dia 23 de novembro, e eu já nasci num grande desafio, né? Além de professor, é um grande estudante também. Tudo, né? Eu acho que assim, o professor, ou melhor, o educador, ele só é a partir do momento em que ele também é empático, em que a tua dúvida também é minha, né? E se eu não posso responder naquele momento, eu começo a próxima aula respondendo o que ficou, entendeu? Eu nunca deixo uma dúvida, nunca desprezo uma consideração de um aluno, né? Então eu fui buscar e continuo buscando áreas que a comunicação toca, que a comunicação pode ser atingida e que ela abrange. E as pessoas acham que comunicação é jornalismo, TV e rádio. Gente, isso é 1% do que é a comunicação. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Melhores do Amazonas 2021. Ah, maravilhoso. Certo? Certo. Enquanto isso, a gente vai tomar uma água rapidinho e você não sai daí. A gente volta já já. Universo da informação sem preconceitos, a pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta às 6 da tarde na TV Cenário. Acesse revistacenário.com.br.
Voltamos com o Cenário Entrevista, que hoje eu recebo aqui o professor Ricardo Lins. Ele, antes de falar sobre o prêmio Melhores do Amazonas, ele vai me falar sobre uma medalha de honra ao mérito que ele recebeu em Lisboa, gente, por ter sido o primeiro aluno a formalizar um verbete. Sim. Correto? Me explica sobre isso, professor. Olha, foi... eu acho que foi o universo conspirando sobre tudo isso, né? A minha tese de doutorado não foi fácil, tive que viajar muito, inclusive me desafiar a passar 45 dias no Xingu, né? Vivendo com a tribo Merinaco, que foi a tribo que eu escolhi para estudar, porque minha tese é sobre pinturas corporais, né? Sobre a pintura corporal e a tatuagem, fazendo uma ligação quanto a isso. Enquanto uma desaparece, a outra é fixa. No caso, a tatuagem... A tatuagem é uma linguagem fixa. Fixa. E ela tem um simbolismo que muda. Né? Uma vez que você faz uma tatuagem, significa uma coisa, daqui a pouco ela significa outra. Ou então perde, ao longo do tempo, perde o significado. Perde, né? Já não tem mais aquele significado. E para a pintura corporal indígena, eles estando com a tinta ou sem a tinta, né? O amarelo do piquiá, o vermelho do urucum e o preto do genipapo, que são as três cores, eles continuam tendo a mesma, respeitam a ritualística como se estivessem pintados. Então eles estão sem nada no corpo, mas os guerreiros estão vestidos, né? Para eles, continuam com a pintura, e quando ela precisa se materializar, aí ela aparece no corpo deles. E essas pinturas todas, elas têm um significado? Tem um significado, e uma coisa muito importante. Mulheres que estão durante as cerimônias Merinaco, né? Eles fazem várias cerimônias. Principalmente, né, a tribo Merinaco ela é muito conhecida junto com a Chavante por causa do Quarupi. Né? Então eles sempre reverenciam uma vez no mês os mortos. Então uma vez no mês acontece uma cerimônia em que eles se pintam, e a primeira coisa é as mulheres que tenham tido filho recentemente, estejam no ciclo menstrual, estão proibidas, não podem pisar fora da maloca. Né? Então porque elas são proibidas de participar da cerimônia. Não pode. A pintura corporal é feita exclusivamente por homens. Entendeu? Porque eles acreditam. Os mais velhos pintam os mais novos. Porque eles acreditam que eles estão transferindo, além da ancestralidade, um poder para... Eles estão nominando aquela pessoa através da pintura e dos designers que eles criam, né? Forças... É como se fosse xamanismo puro, entendeu? Eles vão dando qualidades àquela pintura e dando àquela pessoa que está recebendo forças e como eles concebem situações para se preparar para o ritual. Essas pinturas, vou ser mais específica ainda. Essas pinturas, elas já são pré-criadas ou eles depende da situação? Olha, você consegue entender? Sim. Porque a gente percebe que há uma diferença de pinturas para determinadas cerimônias. Sim. Elas já existem, eles pintam ali conforme o estado de espírito. Olha, as cerimônias como o Quarupi, por exemplo, né? As cerimônias que reverenciam os mortos, elas têm uma pintura que é basicamente a mesma para quase todas as tribos, né? O que diferenciam as tribos são os adornos, né? Os cocares, alguma coisa de pena e tal. Mas as cerimônias de... E as danças também, as danças, né? Que são específicas, né? E nesse caso que você perguntou, a tribo Merinaco, para cada estágio do menino, né? Quando ele vai passando pelos estágios, ele vai passando por cerimônias, né? E uma dessas cerimônias, como você falou da questão das cores, existem grafismos que são feitos no corpo em que eles acreditam que toda a ancestralidade daquele grupo circula
por essas linhas que são criadas dentro do corpo, ou seja, comunicação pura. Que interessante. Comunicação pura, né? Só que, assim, as pessoas que estão assistindo podem dizer, isso é besteira. Mas não é, gente. Não é besteira porque todo mundo conhece o ritual da luva da tucandeira. Sim. Né? E eles não, eles fazem através das pinturas e lutas, como se fossem as greco-romanas, lutas corporais, né? Você ganhou, você passa para o próximo nível. Se você não ganhou, no próximo ano. E assim eles vão, né? Até chega um momento que não dá, ele passa mesmo e tem que partir para a próxima etapa, né? Então as pinturas são os homens mais velhos que fazem os mais novos, né? O ritual é conduzido pelos anciões, da tribo, sempre. Primeiro os anciões entram, depois entram os homens e se alguma mulher for designada, ela entra. Se não, todas não podem nem observar o ritual. Então, assim, tem que se respeitar isso. Isso faz parte da cultura deles. E entendeu? foi nisso que eu fui buscar. O seu pano de fundo... Eu fui primeiro assim, eu não posso falar de uma coisa se eu não entender a realidade dela. Então, e sobre o verbete? O verbete, como é que funcionou isso? Então, eu fui fazer um paralelo entre essas histórias de que, sim, mas ele não está pintado, mas para eles continua pintado, e a tatuagem é uma pintura permanente, né? Para eles o significado continua e a tatuagem aos poucos vai perdendo o seu significado, né? E aí eu fui estudando e cheguei ao conceito da hiperrealidade, né? Que é basicamente, para quem assistiu assim, o filme Matrix, no primeiro filme do Matrix, o personagem do Keanu Reeves, ele aparece com um livro na mão. Tem umas cenas, nas primeiras cenas, o Neo aparece com um livro chamado Simulacros e Simulações, de um pensador e escritor chamado Jean Baudrillard. E ele diz que a tese que ele sustenta é que o irreal é tão real que nós realmente acreditamos que aquilo é real. Olha a loucura, é uma coisa assim meio louca. Então eu disse assim, gente, eu estou estudando, eu tenho que buscar algo diferente. E eu comecei a perceber que, primeiro foi uma coisa que preciso dizer, eu não tinha nenhuma tatuagem, nenhuma. Você né? tem agora? Agora eu tenho 13. É vício, gente, não se tatuem, por favor. Aí bastou uma, né? Basta uma, aí uma vai puxando a outra, e por aí vai. Aí eu comecei a ver que as pessoas que tinham tatuagem, à mostra, eram recebidas nos lugares com um tipo de comportamento. Se a tatuagem não estivesse à mostra, normal. Então o que eu fiz? Consegui umas luvas que são cor da pele, tipo meia calça, né? Sei. Então eu colocava uma blusa polo, colocava no braço, e onde ela colocava aqui, eu colocava o relógio. Então quem olhava achava que eu estava tatuado. E comecei a observar e a estudar o comportamento das pessoas com essa pele criada, que era uma pele falsa. É um simulacro isso, né? Sim. E aí eu cheguei ao verbete de que aquilo poderia ser uma hiperderme, não uma epiderme, né? Então o verbete cunhado com o meu nome, é hiperderme, com H, que é a pele da hiperrealidade. É uma pele que não é real, mas você vê e acredita que é real, entendeu? E isso foi muito interessante porque em 22 anos de história de curso da faculdade que eu estava fazendo, doutorado, eu fui a primeira pessoa a conseguir criar um termo, mesmo porque eles vão pesquisar, nós temos a obrigação de pesquisar, e não existia, o termo foi registrado no meu nome. Hiperderme. Né? Hiperderme. E aí, quando eu fui defender a banca, a tese de doutorado, né,
fui extremamente nervoso, porque você não sabe o que vão perguntar, né? Tipo assim... O evento já deixa a gente nervoso, já fica né? muito, não tem muito. como. E eu sou uma pessoa assim que eu fico nervoso, eu fico, né? E ali eu não estava representando o Ricardo, o professor Ricardo. Eu estava representando todos os meus alunos, todos eles. E uma nação também, né? Claro. Você estava em outro país defendendo... E assim, eu fui muito bem acolhido. Nada a reclamar do povo português, nada. Mas, infelizmente, o barrismo acontece, né? Então, para eles, é como se fosse uma afronta um brasileiro, primeiro, cunhar um termo, né? Segundo, manter um coeficiente de nota máxima em todas as disciplinas do doutorado. Professor, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais de toda essa história, ter acesso a essa tese. Só digitar, está disponível na internet, Ricardo Lins, Hiperderme. Só que tem um detalhe, né? Aí em breve vou estar lançando o meu site, já estou dando um spoiler, porque eu tenho muitas outras coisas. Primeira mão para você, cenário, viu? Tem artigos, tem uma série de coisas. E estava disponível na plataforma Lattes. E como o CNPq saiu do ar e não tem previsão, hipótese alguma, né? Eu tenho ela impressa e em forma de PDF. Mas é uma tese que, na verdade, quando eu fui tirar os excessos, né? Eu tenho mais 2 teses prontas de excesso e ela fechou em 378 páginas, sem os anexos. Mas isso não está disponível nas suas redes sociais? Não, mas é só mandar, pode mandar o e-mail, né? Ou pelas minhas redes sociais. E aí entre em contato que eu mando. E de vez em quando eu recebo um e-mail, às vezes eu recebo dos Estados Unidos, da Suíça, da França, pedindo autorização para citar a minha tese. Então o meu trabalho passou a se tornar um referencial para outras pessoas. E por causa de toda essa questão, ter tirado a nota máxima por unanimidade na banca no doutorado, eu recebi uma medalha de honra ao mérito, né, por ter sido o primeiro de toda a história do curso do doutorado em Ciências da Comunicação a ter surpreendido em a sobressair em todas as coisas, mas isso assim, para eles, isso é muito, para mim é importante, sim, foi meu esforço, foi meu suor, né? Noites sem dormir, horas, eram pelo menos 12 a 14 horas diárias de estudo. Dedicação mesmo, sacrifício. Mas eu continuo gostando do meu cafezinho preto com a minha bolacha de motor, sem manteiga, porque já perde o gosto. Então, assim, as pessoas que se revestem, né, de títulos e tudo, gente, isso tudo fica. Não vai com você pro caixão. Entendeu? Então, eu agradeço, eu tenho a medalha, tanto que minha foto, né? A minha foto é com a medalha. Do perfil do WhatsApp, né? Que eu até troquei, legal. Botei a da minha cachorrinha agora. Professor, vamos falar rapidinho, nosso tempo está acabando, vamos lá. Infelizmente. Vamos falar rapidinho sobre o Prêmio Melhores do Amazonas 2021. Pois é. Rapidinho. Isso, assim, é um super spoiler, porque ainda não tem 24 horas que eu recebi a confirmação. Olha, né? O cenário saindo na frente. Tá saindo sempre. O cenário é assim. Eu espero, e já está acontecendo, que outros veículos de comunicação estão se pautando pela cenário. Isso é muito importante, né? E tenho o prazer de dizer que quem comanda a cenário é uma equipe espetacular, tendo como capitã Paula Litaif, que foi minha aluna, né? Tenho o grande prazer e a honra de dizer que fui professor, né? Orgulho, sempre, uma pessoa fantástica. Então eu fui ontem, foi anunciado para mim que eu não estou concorrendo, eu vou ganhar o prêmio, é diferente de concorrer. Já acabou todas as... E é o de 2021 exatamente pela minha luta, né? Eu sou juiz, também uma das minhas funções, eu sou juiz do Tribunal de Mediação do Mercosul,
né? Então eu trabalho com questões de diásporas, tipo os movimentos migratórios, lembra os haitianos, sim, depois os venezuelanos, né? E tenho feito nos últimos anos um trabalho muito seguro em cima da questão de que nós somos todos iguais, independente de escolhas, gêneros, o que seja, nós somos iguais. Então eu bato e trabalho muito com a questão dos LGBTQI+, e quantas letras colocarem, quantas cores o arco-íris quiser ter, eu estou disposto... Você segue defendendo? Eu defendo todas elas e luto por todas elas. Essa máscara rosa aqui, foi ele que me deu, claro. Ele me prometeu, porque ele usa rosa, né? Então eu trouxe uma para mim, eu agradeço imensamente. Professor, nosso tempo terminou. Obrigado. Super agradável. Eu fico maravilhada de ver que pessoas da nossa terra têm tanta capacidade, tanta qualificação. Obrigado. E em nome de toda a nossa equipe aqui da revista Cenário, em nome da nossa diretora, Paula Litaif, deixo aberto espaço, traga sempre essas informações maravilhosas, claro, que o nosso internauta, o nosso povo precisa saber. Com certeza, eu estou disposto também, a hora que vocês precisarem de uma opinião mais aprofundada sobre um determinado assunto, né? Gostaria de voltar ao seu programa para trazer as novidades do nosso festival de cinema, né? Que é o Pirarucurta, que é no Marta Falcão, que na verdade assim, ele começou no Marta Falcão e agora ele já se tornou nacional, porque o primeiro ano nós tivemos 18 trabalhos inscritos, o segundo ano 56 e ano passado nós tivemos 280. E vieram do Brasil inteiro pessoas para disputar o prêmio. Olha, já serve de pauta aqui para nossa equipe, viu, muito gente? Muito bom, é muito bom. Mas foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi todo meu. Que conversa gostosa, agradável, que nós nos perdemos aqui. O Jander já está aqui. Acabou, não tem problema. Tudo bem. Mas assim, a gente faz assim, o que passou fica num bônus na rede social, aí você acessa e vai ter uns detalhes assim que eu vou gravar aqui em off, aí você acessa depois, aí que é para você, ou então você compra o plano da plataforma e tem acesso a partir do doc, tá? Eu não vou contar, fica aí, mas beijo para você que está assistindo. Obrigada, professor. E a você que nos acompanhou, muito obrigada e eu te espero no próximo programa. Tchau.